O meu nome é Isabelle e eu vou falar como que a gente fez as nossas pipas. A pipa flechinha, a gente usou fibra de vidro, sacola plástica de mercado e fita e linha. A gente colocou a fibra posicionada assim, né? E fez a marcação com linha, juntando as fibras, amarrando a fibra assim, aí amarra aqui no meio. E também amarra daqui até nessa pontinha, daí até aqui. E depois a gente marcou na sacola, mais ou menos o tamanho que era, cortou e colocou fita e reforçou com linha. Aí a gente fez a rabiola também com sacolinha, picotadinha assim por tirinha, amarrou na linha, né? E colocou na pontinha da pipa. Na pipa normal, a gente cortou pedaço de bambu, 3 pedaços de bambu, aí os dois daqui eram do mesmo tamanho e o daqui ele era maior. Aí a gente fez a marcação com linha também e colocou seda e amarrou com linha e fita também. E fez a rabiola do mesmo jeito, só que com outro tipo de sacola. E a outra pipa foi a pipa peixinho, que ela é mais simples de fazer, só que pra voar ela é um pouquinho mais difícil, que ela não tem rabiola. Ela foi feita de palito de churrasco, cortadinho assim fininho, a varetinha, e com um saco de lixo daqueles azul. Aí, como não tem rabiola, ela tinha uns negocinhos assim em volta da pipa, pra ficar batendo. Das nossas pipas, só uma que voou, que foi feita com seda. No início ela tava mais pesada de um lado do que do outro. Aí a gente amarrou um pedacinho de rabiola no lado que tava mais leve e daí ela conseguiu voar bem alto. Agora as outras não deu certo de voar. Agora eu vou deixar um pedacinho do vídeo do Cláudio soltando a pipa e depois da outra pipa que tá voando, só pra você ver. Dando um contexto, uma introdução, a pipa antes ela era usada para fins meteorológicos, para fins culturais, como rituais, e também utilizada na guerra. Com o passar do tempo, ela foi utilizada para mais brincadeiras e também, com o passar do tempo, ela foi utilizada para alguns tipos de esportes radicais. Mas ela é muito mais do que isso e ela é utilizada até hoje como outros fins, além de ser apenas uma brincadeira. Os materiais tradicionais que foram utilizados há mais ou menos 2000 anos atrás, temos como finalidade o bambu, que é bem comum de achar na China, então, além de ser um material frágil e bem leve, ele era utilizado como uma amarração por ser essa finalidade de ser leve. E também eles usavam o algodão, mas ele era muito frágil, eles usavam algodão para fazer a amarração e também para fazer a linha. Eles não usavam rabiola naquela época e eu não consegui achar uma imagem que demonstrasse como eram as pipas antigamente, mas elas eram muito diferentes. No slide eles têm algumas fotos que eu vou pedir para mandar para você ver como que era antigamente. Meu nome é Isabelle, eu vou falar sobre as vantagens e limitações das pipas. As pipas tradicionais normalmente são feitas de papel, folha de seda, bambu, fibra, fio de nylon, fio de linha de costura. E as pipas que são muito leves, normalmente elas são feitas de papel, né? Então tem baixa densidade, que a massa total da pipa inteira vai ser uma massa bem pequena.
Então vai ser bem fácil do vento levantar ela, porque a força de sustentação da pipa ela vai superar o peso dela, né? Os materiais são baratos e acessíveis. Tipo, qualquer pessoa consegue fazer uma pipa gastando pouquíssimo. Então, em qualquer lugar você encontra fio de costura, papel, fibra ou bambu, até palito de churrasco. O ruim é que as pipas de papel, elas rasgam muito fácil, né? Porque o papel, ele tem baixa resistência mecânica, então ele não suporta não suporta grandes forças de tração. Tipo, uma rajada de vento pode acontecer dele rasgar, né? Pouca durabilidade com o vento é que o bambu ele pode entortar, o papel pode rasgar. Aí isso a pipa já perde o formato, então já diminui a estabilidade do voo da pipa. E também porque o fluxo de ar ele não se distribui uniformemente quando a pipa está torta. O menor desempenho aerodinâmico é que o formato simples ele não foi projetado para reduzir o arrasto ou melhorar a sustentação, né? Por isso que não permite muitas manobras complexas e também perde a eficiência da pipa em ventos mais fortes. Os materiais modernos, eles entram as pipas de alto desempenho, que seria que usam os materiais mais desenvolvidos, com base na ciência dos polímetros, fibras, coisas assim. A estrutura de fibra de vidro, carbono, plástico reforçado seriam uns materiais de alta rigidez, que vão ser uns materiais fortes, mas não vão ser pesados. Isso significa que a estrutura ela mantém o formato da pipa mesmo sob vento forte. Revestimento de nylon e poliéster seria que o nylon ele é um tecido projetado para não rasgar facilmente, mesmo se furar, o dano ele não é tão grande, então não se espalha, né? E esses polímetros eles são resistentes à tração e eles conseguem suportar alongamento sem romper. As linhas Kevlar e Diemam, essas fibras elas têm a resistência altíssima à tração, então é muito superior do que uma linha de algodão, né? Que seria a linha de costura. E isso garante que a linha não vai arrebentar enquanto tá voando, porque quando o vento começa a ficar forte, a linha ela vai esticar e vai ficar bem puxada, então pode ser que arrebente a linha, né? Aí com essa linha que eu falei, é mais difícil de arrebentar. A comparação tradicional versus o moderno. O peso tradicional, ele é muito mais leve, mas é mais frágil. E a moderna é que é leve, mas é resistente, o que a gente chama de alto desempenho estrutural. A durabilidade, a tradicional ela é baixa, então ela rasga muito fácil, mas a moderna é alta porque os materiais eles são feitos para resistir uns ventos mais fortes. A aerodinâmica, a tradicional ela é simples, né? Que ela só flutua no ar. E a moderna ela é avançada, porque com os formatos da pipa, eles podem reduzir o arrasto e aumentar a sustentação. E isso possibilita umas manobras diferentes, quando tem uns ventos diferentes, assim, que consegue fazer manobra com a pipa, e também é mais estável em ventos fortes. O custo da pipa tradicional é baixo, então é bem acessível. Agora, da moderna é de médio para alto, porque envolve mais tecnologia. O designer tradicional mostra os formatos clássicos de pipa, que é a quadrada, peixinho, raio, que elas são bem fáceis de montar, são leves, mas elas não são muito resistentes. O estilo das pipas são bem simples, mas garante a estabilidade e a leveza, né? Só que limita a performance.
E por terem uma grande área de papel, ela consegue subir mesmo com pouco vento, porque a pressão do ar ela já gera a sustentação da pipa. Só que por outro lado, essa mesma área maior ela gera arrasto, então aumenta o risco de rasgar em ventos fortes. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou aluno do terceiro ano C e vou falar um pouco sobre o design da pipa e alguma parte da engenharia. Na parte da engenharia, no que ajuda a parte da engenharia na influência da pipa? A engenharia ajuda na correção dos ângulos da pipa, então se tipo ela tiver um ângulo mais elevado do que o outro, ela pode acabar influenciando alguma coisa no decorrer do voo dela. Então, se tipo um nível da pipa tiver com um ângulo maior do que o outro, a pipa pode acabar pendendo para aquele lado ou para o outro lado. Também ajuda na parte da infraestrutura da pipa, no caso, onde muitas das vezes ela pode influenciar na qualidade do seu material, se tipo você vai utilizar bambu, ou se você vai utilizar nylon, se você vai utilizar fibra de vidro. Também influencia na parte do design dela, onde que você vai tipo fechar praticamente quase toda a pipa. Bom, no caso eu conheço muitas das pipas que são praticamente fechadas, só tem uma parte aberta, que é a parte de cima, onde será feito o cabeçote. Então, muitas das vezes, muitas pipas, na verdade, existe uma imensa variedade delas, onde já tem pipas feito de nylon, de bambu, de outras coisas, mas não na pipa artesanal que nós fazemos mesmo. Muitas dessas pipas aí que eu citei, ela acaba sendo a pipa de artística praticamente, onde que só vai levantar ela lá para mostrar que ela é bonita e tal, não para feito uma brincadeira. Na parte da engenharia também a pipa influencia muito como na ciência, na parte de desenvolvimento dela, na parte da história também, muitas culturas fora da onde que nós estamos agora no Mato Grosso, como lá pelo Rio de Janeiro, muitas das vezes utilizam pipa em favelas, como sinalizadores ou até mesmo só para brincar. Praticamente isso. Na parte da engenharia, na fabricação da pipa, ela influencia muito na seleção do material que você vai utilizar, na seleção da correção de ângulos que você vai utilizar também, se for um ângulo mais elevado que o outro, ou se for um material mais pesado que o outro. Então a engenharia ajuda muito. Se ela vê que está pendendo para um lado, você pode fazer as correções depois. Se não tivesse essa parte da engenharia na fabricação da pipa, ela poderia ocasionando numa pipa mal feita, onde que ela teria um certo mau desempenho na questão do voo ou até mesmo em outras questões. Agora eu vou falar a parte da Manu, que foram as aplicações das pipas no esporte kit surf, snow kit e pipas acrobáticas. A ciência é meteorológica, com os estudos do vento, a energia, projetos de geração elétrica, e educação foi o ensino de física, matemática e artes. Aí aqui tem uma foto do esporte e a foto da pipa. E aqui é uma foto da pipa. Também vou falar sobre peso e sustentação, que o peso de uma pipa é a força com que ela é puxada para baixo pela gravidade e depende da massa total, estrutura, tecido, decoração e linha. Aqui tá a fórmula, que é P... Ai, não tá focando. A fórmula é P igual a M vezes G. M é massa, que seria os quilos dela. G é a aceleração da gravidade, que é para aproximadamente
9,8 metros por segundo ao quadrado e fica assim, ó. Exemplo, se a pipa tem 0,2 quilos, que vai ser 200 gramas, vai ser P igual a 0,2 vezes 9,8. Então, o P seria 1,96. Aí aqui tem um exemplo de como que a pipa funciona. Ai, meu Deus. E o peso e sustentação, que a sustentação ela é a força que o vento exerce para cima na pipa, oposta ao peso, permitindo que ela fique suspensa no ar. E aqui tem mais uma fórmula, que é L igual a meio P V elevado a 2 ACI. P é de densidade no ar, que é aproximadamente 1,225 quilogramas por metro quadrado, ao mesmo nível do mar. A velocidade é o V, que é a velocidade do vento, que é por metro por segundo. A é de área da superfície da pipa, que é metros quadrados. E CL é... eu achei que era CI, mas é CL. CL é o coeficiente de sustentação, que isso depende do formato e do ângulo da pipa, que normalmente é entre 0,3 e 1,2. E aqui também tem mais um exemplo de como que a pipa funciona para voar, por causa do vento e a gravidade que desce. Peso e sustentação. Para a pipa voar bem, a sustentação precisa ser maior que o peso. Se a sustentação for menor que o peso, a pipa cai. Se a sustentação for maior que o peso, a pipa sobe e fica certa no ar. As maiores vantagens das inovações foram que as pipas ficaram mais resistentes e ficaram melhores na aerodinâmica. A pipa é um exemplo de união entre tradição e inovação. Evoluiu de brinquedo cultural para objeto científico e tecnológico.